Diz assim a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os príncipes, sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém, da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia, que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e, enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo os tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Versículo 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença, diante do Rei da Glória. E o que fazer diante do Senhor, Deus? Se não te adorar e te exaltar, se não ouvir a Tua voz. Pai, fala conosco nesse dia, pois precisamos de Ti. Espírito de Deus, fale aos nossos ouvidos, porque precisamos do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, esse é o Evangelho de Mateus. Mateus, apóstolo do Senhor. Esse evangelho foi escrito entre os anos 70 e 90, né? Ou seja, Jesus morreu ali por volta do ano 29 e o evangelho foi escrito ali já quase 50 anos após a morte de Jesus. E isso foi escrito para que a igreja estava crescendo, né? Porque a igreja ela já cresceu logo no início, né? Logo de cara. Tinha 500 homens orando, de 500 passou para 120, só que de 120 chegou um dia que era 3.000. Num dia só, 3.000 homens foram batizados. Então a igreja ela começou a crescer e não somente na região de Jerusalém, né, que é a primeira igreja, foi fundada ali em Jerusalém. Daí se você ler o livro de Atos, você vai ver que ali depois foi formada uma igreja na Antioquia. Daí depois você vai lendo o livro de Atos e eles vão ali para a região, como que é lá que Paulo vai? Passa Damasco, como que é? Alexandre o Grande, esqueci o nome da região. Macedônia, né? Macedônia. Vai para a região da Macedônia, e ali surgem novas igrejas, e daí depois em direção à Grécia, e surgem novas igrejas, e isso num período de 50 anos aproximadamente. Então, aqueles que andaram com Jesus, ou ouviram, e foram coletando essas informações, começaram a compilar a história de Jesus, que nós conhecemos como Evangelho. O primeiro Evangelho escrito foi o de Marcos, e o Evangelho de Marcos, acho que é cerca de 90% deles estão em todos os outros três, em todos os outros três não, nos dois primeiros evangelhos de Lucas e de Mateus, 90% dele praticamente, ou mais do que isso, estão contidos dentro dos dois evangelhos. E Marcos escreveu primeiro,
Daí depois Lucas e Mateus, eles fizeram isso porque, como a história sobre Jesus estava crescendo e a igreja estava crescendo, estava em expansão, precisava ter histórias verdadeiras. Porque a gente ouve uma história, né, que alguém já ouviu, e daí a pessoa conta e omite alguns detalhes. Não é de propósito, é porque ela vem sendo contada diversas e diversas vezes. Então, os apóstolos eles decidiram fazer o quê? Compilar essas histórias de uma forma que hoje eu e você conseguimos receber e entender como foi a vida de Jesus nesse período, né? Porque talvez a história sobre Jesus estava andando igual a gente brincava, telefone sem fio, né? Que hoje todos são, né? Hoje você fala telefone sem fio para uma criança, não tem sentido, porque todos são sem fio, né? E começava assim, né? Você falava uma frase, lá no final saía só uma palavra, né? Ou nem era aquilo que começou a origem, né? Da conversa. Então, os que escreveram os evangelhos, que foi o apóstolo João, apóstolo Mateus, Lucas e Marcos, que não eram apóstolos, eles fizeram com o propósito de que as pessoas lessem sobre Cristo há 50 anos depois e entendessem o que aconteceu naquele momento que ele estava na história junto com os homens presente. E Mateus ele tinha um propósito em escrever esse evangelho que era para os judeus. Então aqui nós acabamos de ler e você vê que isso é real, porque quando ele começa a falar assim, ó, para que se cumprisse as escrituras, quem é que conhecia as escrituras? Quem é que conhecia os profetas do passado, senão os próprios judeus? Então ele dá ênfase, toda vez que Jesus faz um milagre, ou que Jesus é apresentado, ou que se fala de Jesus, ele fala assim, ó, para que se cumprisse as escrituras, ou como disse o profeta, ou como disse, né, a palavra de Deus. Ele sempre vai linkar aquilo que o povo sabia que era profecia sobre o Messias com Jesus. Porque ele estava falando ali, o evangelho dele não foi para um povo tão distante, foi para a igreja que estava ali em Jerusalém, foi para os judeus, né? E ele sempre vai direcionar aquele primeiro público, que era o primeiro alvo dele, dizendo assim, ó, isso tudo aconteceu para que se cumprisse as escrituras. Bom, então nós já sabemos que esse evangelho foi escrito por Mateus e qual era o propósito, né? Que é que a história não fosse perdida ou contada de uma forma que não era a verdade. E o Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus, depois fala do encontro de Jesus, de Deus, né, o anjo do Senhor, com João, com José, e ele fala assim, ó, a Maria vai ter um filho. Não é para você separar dela. Você vai dar o nome dele de Jesus, porque essa obra é uma obra minha. E daí, Jesus, o significado dele é: o Senhor é a salvação. É o mesmo significado do nome Josué, né? E também o mesmo significado do nome Oséias. Que eu não sei se os irmãos sabem, o nome de Josué é Oséias, né? Lá no Velho Testamento, quem muda o nome é Moisés, mas ele fala assim, ó, vamos mudar seu nome aí. E continua a mesma coisa, só que, né, o Senhor é a salvação. Para você ver que Deus não muda, Ele é a salvação. E então José ele dá o nome de Jesus e Jesus nasce e nós conhecemos a história assim, a história ela é contada até com, como que é aquele do Natal, o presépio, né? A história do nascimento de Jesus é contada num presépio hoje, né? Você chega num presépio e é interessante que eu nunca tive assim esse relacionamento com presépio em casa, nunca construímos um, né? E um dia eu cheguei num presépio e vi que para mim, Jesus sempre tinha que estar no presépio, né? Eu falei assim, mas cadê Jesus que não está aqui? Eu falei assim, mas ele não nasceu ainda. Ele não estava lá, né, porque ele não tinha nascido, né? Mas já estava todo mundo olhando. A expectativa é, o rei vai chegar. O Messias vai chegar. Eu acho que é essa a expectativa no presépio. Você vai chegar a hora que o Messias vai surgir. E essa era a expectativa do povo judeu. Eles lá no passado ouviram, o Messias vai vir e vai resgatar o povo. Daí você lê lá no livro de Isaías que o Messias seria um servo sofredor, que iria levar o castigo, o pecado do povo. E eles aguardavam esse Messias, que iria vir e salvar ele dos seus inimigos, ia dar liberdade política, né? E Mateus ele dá conta de dizer, ó, tendo Jesus, no versículo 1, nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém.
Bom, então Jesus nasceu. E a Bíblia vai dizer que ele nasceu no tempo oportuno. Fala assim, ele nasceu na plenitude dos tempos. Tudo foi alinhado para que Jesus nascesse naquele momento. Porque naquele momento era como se o mundo estava globalizado, vamos dizer assim, né? Eles tinham uma cultura que praticamente todos os países tinham a mesma cultura, que era a cultura helênica da Grécia, e eram governados praticamente o mundo inteiro, né, por um império, que era o romano. E Roma foi o maior império que houve, né, na Terra, porque eles não ficaram somente num continente, né, eles atravessaram os continentes ali e dominando sobre diversas regiões. E o povo estava debaixo de uma tutela, que era Roma, e estava debaixo de uma cultura que era a grega, né? E ficou a cultura greco-romana por causa do Império Romano também. E daí Jesus vem neste momento, nesse momento da história, onde tudo estava conectado. E ele nasce, e é uma coisa interessante de ver aqui, que quem sabe que ele nasce primeiro não era aqueles que os esperavam. Jesus nasce em Belém, mas quem sabe que ele vai nascer eram homens, né? Eu ia falar três, mas não é isso. Eram homens que estavam em outra região, longe, que estavam mais atentos do que o próprio povo de Israel, falando assim: um dia esse Messias virá, e eu quero saber que dia vai ser. E eles estudando, né? A Bíblia vai dizer aqui que eles eram magos, né? Que a gente tem essa versão, eles eram sábios, astrólogos, que olhavam as estrelas, e eles começaram a ver: opa, tem uma estrela diferente nos céus. E eles viram essa estrela e entenderam que era a chegada do Messias, do Rei dos Judeus. E sobre estrelas nos céus, eu não sei se os irmãos olham muito para o céu e olham as estrelas. Eu tenho o hábito de olhar o céu e ver as estrelas e observar as constelações que dá para ver a olho nu, é tranquilo. As que não dá, eu não consigo ver, que não tem nenhum aparelho. Mas igual, se você olhar para o céu agora à noite, assim, umas 8 horas, você vai olhar para o céu, você consegue ver a constelação de Escorpião inteira. Mas se você olhar a partir de umas 6 horas que já está escurecendo, e olhar para esse lado aqui assim, ó, você consegue ver Vênus brilhando bem forte, uma estrela bem forte. É um planeta, é Vênus. Se você olhar assim, enquanto está escurecendo um pouquinho mais para baixo, Júpiter já passou Vênus, ele já está quase se pondo aqui. Você consegue ver Júpiter. Se não tivesse morros aí para frente, a gente ia ver Mercúrio um pouco mais abaixo, né? E de madrugada você consegue ver Saturno, consegue ver os outros planetas. E eles observavam isso. E falaram assim: opa, tem uma estrela diferente. Tem uma estrela diferente no céu, porque eles olharam, viram Vênus. Ó, Vênus está lá, brilhando, está forte. Mas tinha uma diferente. E o interessante é que essa estrela andava, né? O Vênus, pra gente olha o céu, parece que o céu está se movendo, né? Na verdade, a Terra está se movendo e as coisas estão acontecendo, né? E daí eles começaram a ver essa estrela se movendo e direcionando eles para um lugar. E eles entenderam que ali estava vindo o rei dos judeus. Então nós temos aqui alguns personagens importantes. Homens sábios que olharam para a palavra de Deus, provavelmente eles vinham ali do Oriente, da região da Babilônia, olharam para os escritos que foram deixados pelos judeus lá no cativeiro e falaram assim: ó, tem uma promessa sobre um rei que virá e nós queremos saber o dia. E daí eles veem esse rei, fala que é o rei dos judeus, e eles reconheciam que esse Deus era a salvação. E isso é interessante porque eles chamam de rei de judeus, mas eles já entendiam que esse rei iria salvar a vida deles. Então Jesus não é apenas rei dos judeus, ele é o rei das nações. O Senhor de toda a terra. Ele é um Deus que salva. Uma nação inteira que devia estar esperando o Messias. Uma nação inteira que devia saber: olha, Jesus chegou, o nosso Salvador chegou. Quem soube foram os gentios. Quem soube foi aqueles que não estavam na região, que não cultuavam esse Deus, que não eram servos de Deus de Israel, que não pertenciam ali à linhagem de Abraão. Estes homens estavam buscando conhecer a Deus e Deus se revelou para eles através de uma estrela e os guiaram. E é interessante que na Bíblia ele vai dizer assim, né? No versículo 2: e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Eles viram a estrela e foram adorar Jesus.
E essa palavra adorar aqui é proskinel no grego. E ela significa se prostrar. Né? E isso é interessante porque eles saíram e falaram assim: ó, onde está o rei? Onde está o rei dos judeus? Por quê? E o recém-nascido rei dos judeus. Nós sabemos que hoje, né, no Brasil, nós não somos uma monarquia, mas temos um presidente. Né, e ninguém chega para o Lula e fala: Lula. Né, por mais que eu seja um nome, um apelido, né? Ninguém chega assim, você na rua, se tivesse a oportunidade de falar com o presidente, gostando ou não dele, você vai falar: ô Lula, você vai falar assim: senhor presidente, excelentíssimo. Ia ter uma cerimônia, ter todo um protocolo, né? É um protocolo para você falar com o juiz, é um protocolo, né? Para o juiz, para você chegar numa audiência, primeiro você tem que achar um advogado. Esse advogado tem que intermediar a sua conversa com o juiz. Daí, esse advogado que você pensa que deveria estar no mesmo nível que ele, porque ele consegue ter acesso, ele começa assim: ilustríssimo senhor, excelentíssimo, né? Por obséquio. Às vezes minha cunhada fala lá os juridiquês, né? Que a gente está brincando, se ela começa a falar os juridiquês, e você vê que é um protocolo muito grande para você chegar numa pessoa e falar assim: ó, resolve meu problema. Eu estou com um problema aqui e eu preciso só de alguém para resolver. E é o Senhor, o excelentíssimo, o venerável. Né? E havia um protocolo. E esses magos, eles chegam do Oriente para ver o rei dos judeus. E eles, só que antes de chegar no rei dos judeus, que é Jesus, o Senhor, eles vão bater na porta do rei o rei dos judeus naquela época. Eles vão bater na porta de Herodes. Ô Herodes, olha o protocolo, né? A gente veio ver o recém-nascido, o rei dos judeus. Está falando assim: ó, você não é rei. A gente veio ver o rei dos judeus, bateram na porta dele e falaram assim: ó, onde que nasceu o recém-nascido, o rei dos judeus? E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o reino dos homens, sobre o governo dos homens. Porque quando eles chegaram ali e foram falar com Herodes, eles falaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? E falaram justamente, o rei daquela época era Herodes. E uma coisa que é interessante, Herodes não era judeu. Herodes, ele era rei da Judéia, tinha ali toda a região da Judéia, onde está Jerusalém, aonde corre ali até Belém, ali vai chegando na região de Samaria. Ele era rei daquele lugar, mas ele não era rei, ele não era judeu. Então ali, Israel já tinha um problema com ele, porque olha quem governa a gente. Eles eram governados por Davi. A Bíblia diz que o reino de Davi não teria fim. E agora eles estão sendo governados por um homem que era idumeu, não era judeu, e que mandava neles. E eles tinham que ser servos dele. E esse Herodes, ele reina ali a partir do ano aproximadamente 37 a.C. até o ano 4 a.C. E tem uma coisa interessante também sobre os anos, né? Que Jesus ele não nasceu no ano 1, irmãos. Né? O ano 1 não foi o ano que Jesus nasceu. Provavelmente ele nasceu no ano 4 a.C., porque tem a conta no calendário, né, com esse calendário que nós temos, que é gregoriano, ele não bate certinho com os marcos da história. Então ali Jesus nasceu por volta do período que Herodes vai estar ali no fim da sua carreira, ali próximo do ano 4. E Herodes, que governou por muitos anos, ele era um servo de Roma, que começou a trabalhar para Roma e agradar ali os 4 governantes que havia ali em Roma, e de forma que ele foi até Roma e agradou tão bem que voltou com o título de rei dos judeus. E o povo de Israel teve que aceitar ele como o seu rei. Ele foi um grande construtor, ele pegou o templo de Salomão, que nós conhecemos, né, e ele deixou ele mais belo, ampliou, não o templo de Salomão, não, o templo que foi construído depois que o povo voltou lá com Esdras e Neemias, né, ele pegou e ampliou aquele templo, deixou maior, porque se nós lermos este versículo aqui, que é do livro de Ageu, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor, versículos antes vai dizer que esse povo estava chorando, dizendo assim, aqueles que viram 70 anos antes o templo de Salomão, que era uma obra gigante e bela, vendo um templo que era feito de madeira, né, e pequeno, e daí Jesus fala: não, neste lugar eu vou dar a paz.
Neste lugar eu vou estar presente. Então não é a beleza e o tamanho dele que me interessa, mas é que eu vou estar presente no meio do povo. E daí o povo que estava chorando de tristeza começou a celebrar com júbilo. E ao mesmo tempo que tinha um povo chorando de tristeza, aqueles que nunca viram o templo, quando viram o templo construído, estavam comemorando e celebrando. Isso você encontra essa passagem no livro de Zacarias, o profeta, e você vê Deus respondendo no livro de Ageu, falando, olha, eu vou estar presente nesse lugar. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? E daí Herodes pega esse templo e restaura de tal forma que ele aumenta, amplia o templo. Então ele foi uma pessoa importante para aquela região, né? E só que ele era uma pessoa assim que sempre tinha um problema. Alguém está querendo usurpar o meu trono. Ele matou pelo menos 3 filhos, os 3 filhos mais velhos, e a sua esposa por ciúmes. Diz a história, né? Um dos historiadores da época que escreveram lá. E então ele tinha um problema. Alguém vai usurpar o meu trono. E chega 3 homens. Vai, cadê o rei daqui? Ó, onde está o recém-nascido? O rei dos judeus. Para alguém que está sempre assim, ó. Alguém vai tomar meu trono. 3 filhos, ele... Agora nasceu uma criança que vai tomar o meu trono, o meu lugar, a minha posição. E o homem, né, não é diferente de Herodes. Né, no mundo corporativo, né, na empresa, quando alguém é promovido e a pessoa tem um senso de justiça, assim, olha lá quem foi promovido. Eu estou aqui 10 anos, olha quem foi promovido. Não faz nada, não bate um prego. Olha quem foi promovido, esse lugar era para ser meu. Esse lugar era para ser meu. E o outro fala assim, ó quem está falando, né? Porque o homem ele tem problema com posições. O homem ele tem um problema de querer estar no governo, de querer ser chefe, de querer mandar, de querer ser reconhecido. Ah, quem foi que fez aquela obra? Foi fulano. Né? E o homem ele tem esse interesse de ser reconhecido. E o interesse de Herodes era ser reconhecido como o rei dos judeus. O interesse dele era de ter o poder, de ter governo, de ter as coisas nas suas próprias mãos. E o homem, ele tem esse desejo de tomar a rédea da situação e ter o domínio. Eu acabei de ler sobre a história de Caim. Caim, ele queria ter o domínio nas mãos dele. Ah, você recebeu a oferta de Abel, então vou resolver meu problema. É tranquilo, acabo com Abel. Se o meu problema, você não me aceitou porque você aceitou o outro, eu vou acabar. Se não tiver o outro, eu só aceito. E o homem, ele quer ter esse domínio, esse controle da sua vida, esse lugar de posição e de status. Né? E em algum momento, nós olhamos para que alguma pessoa fazia e fala assim, né? Em algum momento, meus irmãos, porque eu acho que antes de sermos cristãos, nós tínhamos essa tendência mais forte de sermos ciumentos, né? Não agora como crente. Crente não tem ciúmes, né? Crente não tem inveja. Crente não olha a posição do outro e fala, não, era para ser eu. Crente, quando ouve alguém pregar, fala assim, poxa, eu pregaria melhor. Crente não faz isso. Crente, ele fala assim, nossa, que bênção, hein? Que bênção. Olha, o irmão pregou de uma forma que transformou a minha vida. Crente não tem um pensamento contrário dizendo, olha, eu poderia estar fazendo o melhor. Não, longe de nós, crentes, termos esse tipo de sentimento. Né? Mas o homem antes de Cristo, ele tem esse sentimento de posição, de olhar para alguém que faz alguma coisa e falar assim, nossa, eu faço melhor. De olhar para alguém que tem uma coisa, também tudo foi dado de mão beijada para ele. Eu não tive essa oportunidade. Porque o homem quer estar no controle, mas na verdade, é Deus que está no controle. É Deus que nos usa. É Deus que age. É Deus que entra num determinado momento da história em que você achava que estava governando e fala assim, não, eu que governo. É Deus. Ontem nós estávamos reunidos e estava conversando com a irmã Fabiana, eu falei para ela que ia falar isso, então estou autorizado, né? Estava conversando com a irmã Fabiana e ela falou assim, e Jesus encontrou Abel. E Jesus encontrou Abel. E eu estava com desejo de falar sobre esse encontro, porque eu já ia falar sobre esse encontro, porque Jesus nos encontrou. Né? Não fomos nós que o encontramos, ele nos encontrou. Né? E quando ela falou, nossa, que interessante, está dando certo com o que eu imaginava. E ela falou assim, Jesus encontrou Abel.
No pior momento da vida dela de adolescente, Jesus a encontrou. E Jesus nos encontrou também. No pior momento das nossas vidas, aonde nós estamos dizendo assim, não sei o que fazer. Qual é o rumo da minha vida? O que eu faço para que mude essa situação? A quem eu vou ter que recorrer? Ou a quem talvez algumas pessoas falam que eu tenho que passar por cima para que eu alcance essa posição? De me encaixar em algum lugar, de ser inserido em alguma coisa, de dominar sobre algo. Herodes passou a vida inteira tentando se encaixar como rei de uma nação que ele não pertencia, de um povo que não era dele, de ter o poder sobre alguém que ele não deveria ter poder. Só que Jesus, ele vem nesse momento da história. Jesus, ele vem ao encontro da humanidade. Jesus vem no pior momento de Israel, aonde eles estavam sendo, antes eles tinham sido exilados na Babilônia, agora eles são escravos e exilados dentro da própria terra, pagam tributos, pagam impostos, ali eles não têm poder nenhum, não há controle nas mãos de Israel, porque o rei deles já é um rei, o rei dos judeus já é um rei que já não é de Israel. Daí esse rei dos judeus, ele não é tão poderoso assim, porque ele é servo de Roma, de César. Eles não tinham controle. E daí Jesus vem ao encontro da humanidade. E o livro de João, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E daí vai dizer lá assim, deixa eu abrir porque eu vou acabar esquecendo o versículo. João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem, o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, nesse momento da história, o rei dos judeus nasce. E o que é interessante, que ele diz aqui no livro de João, todos quanto receberam. Então Jesus veio ao encontro da humanidade naquele momento. E os gentios que não pertenciam à descendência de Abraão, eles chegaram e falaram assim, nós viemos conhecer o rei dos judeus. E bate na porta daquele que era o rei provisório, daquele que era o rei que fala assim, não, eu tenho um controle de tudo. Nada acontece nesse reino que eu não saiba. Meus filhos estavam conspirando e queriam meu lugar, eu fui lá e derrotei, eu os matei. E não importa quem se levante. E daí vem vem homens vem homens sábios ali do Oriente e vem falar com ele e ele pega e diz assim, olha, por favor, encontre esse menino. E quando você encontrar ele, volte aqui, conte para mim onde ele está. Porque eu quero ir lá e prosquinel, eu quero ir lá e adorá-lo. Você vê? Aqui 2 vezes fala de adoração. E como eu falei sobre Caim e Abel, uns vieram para adorar a Deus com o coração todo entregue a Deus. Porque quem é que sai da sua terra para buscar um Deus alguém que não é da terra dele, que não pertence ao povo dele, à cultura dele, que não faz parte do escopo da vida deles e sai da terra deles, andam, irmãos, não tinha carro. Não tinha carro, era cavalo, carroça, era caminhos difíceis de passar, tinha que passar fronteiras, divisas, limites, podiam ser saqueados, mortos no meio do caminho, mas eles deixaram tudo para ir diante de uma criança e falar, nós viemos adorá-lo, nós viemos nos prostrar, o prosquinel tem a ver com prostrar e beijar. Nós viemos nos prostrar e beijar a mão daquele que é o rei dos judeus. Nós viemos ter intimidade com o rei dos judeus. Nós não medimos esforços, passamos montanhas, vales, chuva, geada, vento, para ver o rei dos judeus.
E nós viemos nos render e dizer, nós entregamos, gastamos, como está hoje na moda falar, gastamos a nossa vida para encontrar o rei dos judeus. E um outro falou assim, olha, me conte quando vocês encontrarem o rei dos judeus que eu quero adorá-lo. Eu acredito que ele estava com a mão assim, ó. Sabe, porque essa mão aqui é a mão aleivosa que dizem, né? Começou nos cinemas, esse tipo de mão, que é de alguém que tem uma intenção ruim. Provavelmente ele estava com a mão assim, dizendo, ó, me fala. Aonde ele está, que eu vou adorá-lo. Se ele matou os próprios filhos, o que ele planejava fazer com Jesus? E a história diz, né, que todas as crianças de 2 anos para baixo ele mandou matar naquela região para matar o rei dos judeus. Então, primeiro ponto que eu queria dizer é: quem governa? Quem está no governo? Você está no governo da sua vida? Você está tentando sufocar a presença de Deus, o chamado de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida, tendo controle sobre ela? Ou você está disposto a falar, eu vim aqui para adorar o Senhor. O controle da minha vida está no Senhor. Eu não controlo, eu não tenho domínio. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. As minhas ideias são boas para o homem, mas o fim delas são de morte. Quem está no governo da sua vida? Você olha para a palavra de Deus e é direcionado e impulsionado a seguir a estrela de Jesus, a seguir a presença de Jesus e ir de encontro a Ele e entregar a sua vida a Ele? Ou você está disposto a dizer, onde está essa estrela que eu quero acabar e sufocar com isso, para que não cresça esse reino? Irmãos, dentro da igreja, não desse salão, mas dentro da igreja de Cristo, existe apenas um Senhor. As nossas ideias são boas ao nosso próprio juízo. Mas Deus vai dizer assim, que os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. Os caminhos dele são muito mais altos. Então nós devemos alinhar os nossos caminhos, os nossos pensamentos com o que Deus diz na palavra dele. Nós precisamos direcionar as nossas vontades ao que Deus diz. E se Deus está dizendo assim, larga tudo e me segue, é largar tudo. Não tente ter controle aonde Deus não vai te dar controle, vai dar razão para você controlar. Né? Porque o coração do homem é enganoso. E ele falou para aquele jovem, te falta apenas uma coisa, vender tudo e dar aos pobres e me seguir. Já para Zaqueu, que o coração dele não estava no dinheiro, ele falou assim, olha, né, um jovem vai lá, vende tudo. E para Zaqueu ele falou assim, Senhor, se eu roubei alguém, se eu defraudei, se eu cobrei mais caro, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha só, Zaqueu ele encontrou Jesus e não estava com o coração dele voltado na palavra, mas estava voltado para o Rei da Glória que iria governar a sua vida. Então Zaqueu não precisava vender tudo, porque ele falou, esses bens é para te servir, é para te honrar. Enquanto o outro fazendo esses bens é para me servir, é para que eu tenha tudo. Daí Pedro, no meio dessa história, que o Pedro é aquele cara que responde rápido. E nós, Senhor, que deixamos tudo. E nós, Senhor, que largamos. A minha esposa está lá do outro lado do país. E daí o Senhor diz, não, vocês já são recebidos, porque todo aquele que deixar pai, mãe, filha, esposa, padrasto, quem seja, por amor de mim, ele já pertence a mim, ele é digno, ele já está comigo. Alguém que deixa tudo, e Deus está falando assim, você está disposto a deixar tudo, todo o seu reino, todo o seu domínio, tudo aquilo que você rege debaixo das suas mãos, e fala que esse controle aqui é eu que tenho, você está disposto? Herodes não estava, mas os filhos de Deus, se Deus falar deixa tudo, ele deixa tudo. Os filhos de Deus, se Deus falar assim, olha, sai do lugar onde você está, o filho de Deus, ele sai do lugar. Sabe, eu quando tive um encontro com Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi sair do lugar. Depois, eu voltei para lá depois, mas eu voltei para lá, uma pessoa que conhecia Jesus, que não estava forte para não ser corrompido pelos prazeres que ali no meu bairro poderia me proporcionar. Não, eu saí dali com uma pessoa com... Eu sempre tive um bom caráter, que é aquele que todo mundo julga, né? Uma pessoa honesta, pessoa... Só que eu tinha defeitos que para o mundo hoje não é defeito, mas eu falava palavrão, eu mentia. Né? Então, essas coisas, Deus ele não aceita. E eu saí daquele lugar
E fui morar ali com a minha tia, com os meus primos ali, e fui conhecendo mais de Deus. E quando eu voltei para o lugar de onde Deus me chamou, onde eu morava, eu não fui corrompido, eu não fui vencido, eu não precisei mentir, não precisei fazer nenhuma outra coisa que era contrária à vontade de Deus, me corromper com os prazeres do mundo. Ali, boa parte dos meus amigos, né, quantas vezes eu fiquei sentado com eles e eles usavam drogas ao meu lado. Quantas vezes estava ali jogando bola e em algum momento eu vinha um ali parando o que estava fazendo para cheirar cocaína. Quantas vezes eu estava ali sentado e eles estavam fumando maconha e em nenhum desses momentos eu me senti tentado ou com vontade, mas várias vezes eu peguei o violão e comecei a cantar louvores e eles aprenderam os louvores. Peguei aqueles raps que eram cristãos e tocavam no violão, e eles cantavam os raps. Alguns deles buscaram o Senhor, encontraram o Senhor e foram salvos pelo Senhor. Alguns, infelizmente, né, foram roubados, ceifados dessa vida. Alguns desses meus amigos estão em prisões, mas Deus é poderoso para libertar-os da prisão, foi poderoso para salvar alguns. Alguns morreram já, mas a palavra do Senhor foi pregada. Agora, se eu quisesse estar no domínio e ouvir Jesus me chamou, veio ao meu encontro e não estivesse preparado, seguindo a Ele, talvez eu seria, um dia teria um encontro com o Senhor Jesus e no outro dia eu teria me desviado. Então, se Ele me chamou para sair, eu saí. Se Ele me chamou para buscar a presença dEle, eu fui buscar a presença dEle. Quando eu voltei, eu pude ser alguém que falava de Jesus. E é interessante que uma pessoa, um desses amigos, se não era amigo, mas não é colega, né, que fala, né, quando não é tão amigo assim, falou: você está diferente. Então, valeu a pena deixar de ter o controle para ser controlado por Jesus. Valeu a pena. A melhor coisa não foi eu saber que eu era crente. A melhor coisa foi as pessoas perceberem que Jesus estava sobre a minha vida. Então, quem está no controle? É um primeiro ponto. Você está governando? Você ainda pensa? O que eles estão pensando a meu respeito? Se ao seu respeito não estiverem pensando em Deus, irmãos, você falhou na missão. Porque se ao seu respeito só estiverem pensando de como você é uma pessoa honesta, isso aí no mundo existe várias pessoas honestas. Mas agora, se estiverem pensando ao seu respeito, você é filho de Deus, isso muda tudo. Isso muda tudo. No meu serviço, essa semana, nós estávamos com diversos. Estávamos, não, acho que ainda estão, né? É que eu não estou lá. Mas um equipamento nosso danificou. E eu tinha notado isso, já tem acho que cerca de 2 meses. Começou com uma gotinha. A gotinha aumentou para um fio para um jato, e o vazamento começou. E o equipamento não funciona. E a roupa mais limpa minha, eu estou disposto a jogar fora de tão suja que ela tá do serviço. Eu até falei para eles, acho que a gente não vai lavar. Eu vou falar que eu quero 4 roupas novas, que foram 4 dias em que eu fiquei sujo, né, por causa desse problema, desse equipamento. Só que daí veio, durante essa jornada, veio uns prestadores de serviço, que são assim, colegas, né? E eu não sei qual que é a necessidade que o homem tem de ter aquela parte do livro de Efésios em que eu sempre tenho que falar palavras torpes, ou, né, ou palavras torpes, ou falar coisas sobre sexualidade, brincadeiras e tudo isso. E daí um desses rapazes veio brincar comigo e eu falei: não, comigo não. Aí beleza, isso foi num dia da semana. Acho que foi na quinta-feira, que foi quarta-feira, que é antes do feriado, né? Vai comigo não, daí beleza. Daí ele voltou no sábado, que o problema eles resolveram de forma aparente, mas o problema voltou assim com mais força. E ele voltou no sábado. E ele começou a brincar de novo. Tinha eu, mais algumas pessoas. Daí ele falou: não, o Cristiano não. Não, o Cristiano ele não aceita esse tipo de brincadeira. E, e isso, né, é uma marca que fala assim: poxa, ele é diferente. Porque eu falei assim: não, eu não brinco com essas coisas. Eu falei: você pode ver, eu vou brincar com você com várias coisas que é pertinente, que é engraçado, que não vai te prejudicar, que não vai te magoar, que não vai te ofender. Mas eu nunca vou brincar. Você nunca vai me ouvir falando um palavrão aqui, e nunca vai ver eu falando de algo que vai ser de maledicência, de algo que vai ser contrário àquilo que eu creio. E isso é dizer assim: não,
sou filho de Deus e eu não me envolvo com esse mundo. E o mundo tem que te conhecer assim. Agora, se conhecer um crente, ele é crente? Eu nem sabia. Você já ouviu alguém falar isso de alguém? Né? Já saiu, né? Ele é crente? É a pessoa 15 anos de crente e ninguém sabia. Ninguém sabia que ele era crente. Poxa, é ruim, né? Você não ter essa marca de filho de Deus. Isso, você só não vai ter essa marca se for você que estiver no controle. Porque se você estiver no controle, você consegue esconder que é filho de Deus. Você só vai ser filho de Deus aqui na reunião. Oh, aleluia, glória a Deus. Só que você saiu daqui, Deus não está no controle, a sua forma de viver vai ser desenfreada. Você vai agir como o mundo age, como o mundo fala, como o mundo prega. E daí, quando for para ser reconhecido como filho de Deus, mas ele é? Deve ser terrível. Deve ser terrível para essa pessoa ouvir isso. Você é crente? Desde criancinha. Deve ser uma marca assim, poxa, não conseguiram ver que eu era crente, então eu fiz tudo errado. E só fazemos errado porque queremos estar no controle. Herodes fez tudo errado. Podia ser um momento oportuno e falar assim, realmente eu vou adorá-lo, porque eu não sou desse povo, eu não me encaixo, mas chegou agora aquele que vai tomar as rédeas desse lugar. Não só deste lugar, mas de todo mundo. Chegou o rei dos judeus, mas ele quis sucumbir à presença de Deus no meio de Israel. Daí nós temos aqui um segundo ponto, é os magos. Os magos, eles estavam dispostos a gastar tempo, o próprio físico, para encontrar o rei dos judeus. E dinheiro, né? Talvez de tudo isso aqui que eu estou falando, o que as pessoas menos querem gastar é dinheiro, né? Uma vez eu estava pregando lá para minha família, era um culto na casa do meu tio, né? Que ele faleceu, mas era um culto lá, e eu falei sobre perdão, e falei assim, olha, às vezes a gente não perdoa o que as pessoas fizeram, né? Mas às vezes perdoamos um dinheiro que a gente emprestou. Daí alguém levantou e falou assim: não, o que as pessoas fizeram é bem mais fácil de perdoar. Agora o dinheiro que pegou da gente, esse a gente não consegue perdoar, não. Falaram assim, né? Uma vez me perguntaram até quanto você perdoa uma dívida, né? Daí eu falei assim: pode ser R$ 1.000 para a pessoa, então me dá R$ 1.000 aí. A pessoa já virou assim, né? Tipo, então você perdoa 1.000, então já me dá 1.000, já tá tudo resolvido. Perdão, e eu vou embora. Eu vou embora, né? Então, assim, as pessoas não estão dispostas, talvez elas gastem um pouco do seu físico, trabalhem fazendo algum evento, alguma coisa, mas talvez não gaste o dinheiro. E daí a Bíblia vai dizendo que ali, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E esses homens, eles gastaram tempo, gastaram o seu próprio físico, arriscaram as suas próprias vidas e gastaram o seu dinheiro para servir uma criança, um bebê. Jesus estava ali deitado no seu berço, né? Não como o Brasil, um berço esplêndido, mas estava ali no seu berço, como uma criança. E 3 homens gastaram a vida deles, porque viram uma estrela e falaram: nós vamos nos prostrar diante dele. Nós vamos nos prostrar diante dele, porque ele é o Messias, a qual Deus prometeu, para salvar não somente os judeus, mas para salvar toda a humanidade. Quanto você está disposto a gastar da sua vida, talvez os seus recursos, para falar de Cristo? Ontem eu estava ouvindo uma canção que a Elisa fez uma cara assim, ó, né? Todas que eu estava ouvindo, não foi, Elisa? Todas que eu estava ouvindo. Parece que eu tenho um gosto muito ruim para música, né? E numa dessas canções, o homem diz assim, né? Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Ele diz isso. E por que, né, ele diz isso? Porque Jesus nos chamou lá no livro de Atos, no livro de Mateus, no capítulo 28, ele vai dizer assim, ó, ide por todo mundo, anunciai o evangelho e fazei discípulos. E daí, lá no livro de Atos, no capítulo 1, ele vai falar assim, olha, quando ele foi assunto aos céus, ele vai dizer assim, olha, ide a Jerusalém, a Judéia e até Samaria e depois até os confins da terra e proclame o evangelho. Né? E a verdade é,
Você está disposto a gastar a sua vida para proclamar o Evangelho? Numa brincadeira, você é capaz de virar essa brincadeira e falar: não, isso aqui não acontece porque eu sirvo a Deus. E esse Deus me salvou. Numa conversa com amigos, você é capaz de falar de um Deus que salvou a sua vida. Sabe como eu era? Eu era assim, ó. Agora, sabe como eu sou? Por causa de Cristo Jesus. Sabe, eu tenho tido essas oportunidades e eu espero que essas pessoas um dia tenham, não eles encontrem Jesus, mas que eles possam ver Jesus encontrando eles. Porque o Evangelho é sobre um Deus que vem ao nosso encontro. E que eles possam, além das pregações, um dia falar: esse Jesus vem ao meu encontro. Porque no livro de Mateus mesmo, um dia Jesus ele destaca 70 homens para ir pregar o Evangelho. E a palavra vai dizer assim: ó, e mandou eles para ministrar a palavra. E depois, o versículo seguinte: porque estes lugares era por onde Jesus iria passar. Então Jesus está nos mandando ir para pregar o Evangelho. E daí, quando nós pregarmos este Evangelho, Jesus vai passar por lá. Ele vai ao encontro do perdido. Ele deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. Ele vem ao nosso encontro. Ele tabernaculou, ele deixou a sua morada nos céus e veio morar conosco. Ele vai ao nosso encontro. E depois que ele te encontrou, o que você está disposto a gastar? O que você está disposto a gastar? A Elisa está gastando os ouvidos ouvindo músicas ruins. Né? Mas ela conversa sobre Deus, ela fala de Deus, ela proclama o Evangelho. Né? E é isso. Né? O que estou disposto a gastar? É 5 minutos para falar de Deus? Fale de Deus. Ah, é difícil? Fale do que Deus fez na sua vida. Aproveite as oportunidades, porque depois que você for embora, quem vai ao encontro é Jesus. Não é o que nós falamos, é o encontro com Jesus, é o encontro com Ele. Porque a Fabiana, como ela deixou usar, vou usar ela de novo, ela falou várias vezes para Bel. Várias vezes ela e o Alex assim falaram de Jesus para Bel. Mas aquele dia Jesus a encontrou. Jesus foi lá e falou com ela. Jesus foi lá e se relacionou com ela. E sobre o que ele falou? Provavelmente reiterou tudo o que os pais disseram. E ainda se revelou para ela. E depois disso, o que nós fazemos com essa revelação de Jesus? O que nós estamos dispostos a gastar? E esses homens deram ouro, incenso e mirra. Foram os presentes que eles deram. Por isso que dá a ideia de 3 pessoas, né? Como se 3 pessoas, cada um trouxe um presente. E às vezes eu até me enrolo aqui com isso. Trouxeram ouro, incenso e mirra. O ouro era atribuído até hoje, né? As coroas dos reis são feitas de ouro, né? Não tem nenhum rei com coroa de plástico. As coroas são feitas de ouro. Então tem a ver com a realeza, eles reconhecendo a realeza de Jesus. Daí o incenso sempre foi usado no culto, né? Suba a tua presença, o levantar das minhas mãos como incenso perfumado, diz o Salmo. Né? O fogo arderá continuamente sobre o altar, e o que sumia era a fumaça que eles derramavam ali as ofertas sobre o altar, e a fumaça subia e Deus recebia a fumaça. A palavra do Senhor diz que as orações são a fumaça que sobe para Ele, e é como um incenso perfumado, né? E tem a ver com o sacerdócio de Cristo e sobre a oferta de Cristo. E também deram a mirra. E a mirra era usado para embalsamar o corpo, né? Estava preparado, já estava dizendo sobre o tipo de morte, que Jesus iria morrer e que ele seria sepultado ali, seria crucificado em nosso lugar. Já estava preparando ali, ó, já indo, declarando: ele vai morrer pelo povo. Ele vai morrer por você a quem ele veio se encontrar. Ele morreu por você. E já estava declarando ali: olha, Jesus ele vai morrer. Mas o interessante é que Paulo vai dizer assim, que esse Jesus ele morre, aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha culpa, aquele que não tinha dolo, aquele que não tinha mácula, aquele que nunca pecou, ele se fez pecado por nós.
E esse Jesus que se fez pecado por nós estava lá naquela cruz. E daí em um momento ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? E nesse momento Jesus estava aplacando a ira que era sobre nós. Às vezes os homens olham assim, nós queremos que Deus haja com justiça. Quer justiça maior do que essa? Porque se Jesus não estivesse na cruz e nós falássemos, Deus age com justiça, Deus fala, pronto, para de respirar. Porque o nosso pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E daí Jesus fala assim, não, se o salário do pecado é a morte, eu vou morrer por eles. Eu vou me pôr no lugar deles. Eu vou me pôr no lugar deles para que eles possam ter a vida, para que eles possam ser conectados novamente com o Pai. Porque nesse mesmo versículo lá que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 22, eu falo assim, que Jesus nos reconciliou com Ele. Nos reconciliou com Ele, nos trouxe ligação. E essa mirra aqui derramada era representando o dia que Cristo nos religaria com Ele, que é da palavra religião, religare, né, do latim. Deus nos conectaria novamente com Ele. E eles estavam reconhecendo ali um rei, o rei dos judeus, o rei das nações, o rei dos reis e senhor dos senhores. Eles estavam vendo ali um sumo sacerdote que se entregou a si mesmo. E eles estavam vendo ali alguém que iria os salvar. Porque eles foram em busca do seu Salvador. E eles se prostraram diante de um bebê. Porque eles viram ali que ele era o Salvador da vida deles. E se eles se prostraram diante de um bebê, irmãos, eu e você hoje sabemos que Jesus está sentado num trono de glória. O que faremos a respeito disso? Se eles se prostraram diante de um bebê, Jesus não falava. Jesus não falava. As suas necessidades, Maria era responsável de resolver. Os seus problemas, José e Maria eram responsáveis de resolver. Tanto é que ele não falava, daí eles foram embora, e daí Deus fala com José e eles vão para o Egito. Até que Herodes morra e Deus os traga de volta. E daí quando eles trazem ele de volta, a palavra do Senhor diz que José, sabendo que os filhos daquele suposto rei estava governando em diversas regiões, ele vai para a cidade de Nazaré. E daí, se você ler o livro ali, vai dizer assim, né? Para que se cumpra as escrituras, ele será chamado de Nazareno. E daí Jesus vai para a região de Nazaré. Era ainda um bebê, ele precisava dos cuidados do pai. Mas hoje, Jesus não é mais um bebê. Hoje, Jesus não está mais deitado em um berço. Ele não é aquele a qual nós vemos no presépio que está numa manjedoura. Ele está sentado sobre o trono da glória. Ele está sentado sobre o trono. E um dia ele vai se levantar desse trono e vai vir sobre as nuvens para recolher a sua igreja. E diante desse rei, o que você fará? Aqueles homens se prostraram. Aqueles homens se entregaram. Aqueles homens deram seus presentes. Aqueles homens gastaram as suas vidas para ter um encontro com ele. Aqueles homens bateram numa porta de um suposto rei e não se importaram com as suas vidas. Nós viemos adorar o rei dos judeus. O que nós vamos entregar para Jesus hoje? Caim, ele entregou qualquer coisa. Abel entregou seu coração. O que nós vamos entregar para Jesus hoje e amanhã e depois de amanhã? Quem vai controlar as nossas vidas? O que fazer diante do rei? O rei está aqui. Quando você for para sua casa, o rei vai estar lá. No caminho, o rei continua governando e assentado no trono, e esse trono, aonde a qual ele está citado, a Bíblia diz que você é o templo vivo dele e ele habita em você. O que você vai fazer diante desse rei? Como será a sua vida? As suas atitudes? Porque conforme você responder isso diante do rei, as pessoas não vão te chamar somente pelo seu nome,
mas vão falar: filho de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Foi assim no passado, irmãos. Lá os profetas, né? Eu falo assim: não tem um homem de Deus por aqui? Eles não falavam assim? Não tem um homem de Deus? Imagina agora lá no seu bairro, alguém fala assim: não tem uma pessoa de Deus para que eu possa levar, para que alguém ore por ela, para que essa pessoa ore por ela? Não tem uma mulher de Deus? Não tem um homem de Deus aqui que possa pregar? Não tem alguém aqui disposto a ser aquele que vai anunciar o reino de Deus? Porque diante do Rei da Glória, o que você vai fazer? Se renda diante do Deus Altíssimo, do Cordeiro de Deus. Esta é a mensagem do Senhor para nós. Proskineo, adorar ao Senhor, prostrado, submisso, honrando o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te adoramos. Glorificamos o teu nome, Deus. E porque o Senhor é o Rei de toda a terra, nós queremos, como aqueles homens que gastaram o físico, que enfrentaram tempestades, granizos, subiram montanhas, caminhos difíceis de percorrer, só para se prostrar diante do Senhor. Eles viram a sua estrela e foram te adorar. E o Senhor veio ao encontro deles, porque a tua palavra diz que o Senhor deixou os céus, deixou a sua glória e habitou no meio de nós. Veio ao encontro deles e eles responderam ao chamado quando eles viram aquela estrela e não mediram esforços. Nós também não vamos medir esforços, ó Pai, para te encontrar. Nós vamos gastar as nossas vidas para te servir. Nós vamos gastar o nosso físico, se for necessário, para te servir. Nós vamos, se for necessário, desembolsar o dinheiro, nós vamos desembolsar o dinheiro para te servir. Nós vamos entregar as nossas vidas para te servir, porque o nosso coração não está ligado nas coisas deste mundo, nos prazeres deste mundo, na posição que nós temos neste mundo, na autoridade que nós exercemos sobre outras pessoas. A nossa vida não está ligada a isto, mas está ligada a reconhecer o Rei de toda a terra, ao Senhor de toda a terra, ao Rei de toda a terra, que é o Senhor Jesus. E o Senhor não está mais assentado num berço, deitado num berço. O Senhor não é aquele mais que tem que ser amparado pelos braços para ser levado daqui para lá. Mas o Senhor agora está sentado sobre o trono. Sobre o trono, o Senhor está governando sobre todos. A tua palavra diz que todas as coisas foram criadas por ti, Jesus. E sem o Senhor, tudo que existe não poderia existir. Que o Senhor é a luz dos homens, era a luz dos homens, e o Senhor é essa luz, e a vida, que o Senhor é a vida, e a vida era a luz dos homens, e o Senhor é a luz. Deus, nós te honramos, e queremos ser como estes homens, que entregam a sua vida para te honrar e para te servir. Queremos ser como esses homens que estão dispostos a atravessar montanhas para falar contigo, para se relacionar contigo. Que possamos ser como esses homens que se importam e que dão presentes para ti, dizendo: este é o meu coração e eu entrego ao Senhor. A minha vida é tua, Senhor. E ao Rei dos Reis consagramos o nosso viver. Aleluia. Aleluia.